Olha, para quem trabalha com esporte, para quem trabalha com futebol, ter a oportunidade de conversar com um técnico da seleção brasileira é realmente um privilégio, Tite. Queria te agradecer aí pelo convite. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Legal demais. Minha primeira pergunta é o seguinte: o que o Tite mudou daquele Tite da Rússia para o Tite do Catar? Uau, direto, 4 anos mais velho, um monte de cabelo branco do lado. Traz consigo um legado de experiências maiores e continua com a faísca do procurar saber, do procurar estudar, do procurar evoluir. Eu acredito muito na experiência e acredito muito na busca da evolução do estudo. Esse processo todo, tomara que eu esteja e que possa representar dentro do campo essa melhoria. Legal, Tite. Com tantos jovens atacantes agora ganhando destaque, sendo convocados, existe no planejamento da comissão técnica uma seleção com o Neymar, por exemplo, no banco? Marcelo? O Neymar não, no banco não. Muita qualidade junto. Eu confesso, se eu fosse tu cronista, se eu fosse qualquer um torcedor que deixasse o Neymar no banco, eu estou falando em condições normais, ele estando fisicamente bem, ele estando jogando no seu clube, não tem condição. Não tem. Pela grande qualidade, pelo extraordinário atleta que é, não tem. Legal. Tite, tivemos o sorteio da Copa, já passaram alguns meses dos adversários, já passaram alguns meses. O que era surpresa lá no sorteio, hoje já está totalmente estudados aí os adversários, Sérvia, Suíça, Camarões? Esse acompanhamento a gente tem. E a gente tem uma comissão técnica para as pessoas que estão ouvindo, que a gente delega, e eu delego, responsabilidades e funções. E uma delas são esse acompanhamento das equipes adversárias, porque eu não tenho humanamente a capacidade nem a competência para fazer a administração de todos esses fatores. Então, uma comissão técnica é justamente ter isso. O que eu fico atento agora? A performance individual dos atletas nos seus clubes, acompanhamento de jogos importantes. Nós estamos conversando aqui, estava falando com o Sequini, nós assistimos o Fluminense Internacional ontem. Então, esse acompanhamento dos grandes jogos e dessas percepções, de nós treinarmos o nosso olho também. E te confesso, ontem no jogo nós éramos os técnicos do Inter e do Fluminense também, fazendo os nossos comentários, imaginando situações, vendo aquilo que poderia acontecer no jogo, interpretando as estratégias das equipes, faz parte dessa preparação minha. E deixando essa parte também de acompanhamento das outras seleções por parte da comissão técnica, por parte do Kleber, por parte do Matheus, do César, enfim, para que a gente delegue e tenha aí profundidade nas nossas análises. Vocês chegaram em conclusão, qual que é a maior encrenca desses 3 adversários? Nós estamos avaliando e 100 dias antes da Copa, a gente consegue ter um panorama, mas ali na frente a gente vai ter uma condição mais real. São escolas diferentes. A gente sabe que a Suíça é uma equipe mais fechada, mais de contra-ataque, mais posicional, de mais contato físico, né? Diferentemente de Camarões, que é uma equipe mais intensa e de força e de transição. Diferentemente da Sérvia, que é uma equipe que propõe mais jogo, que gosta de jogar, que vai jogar contra Portugal, lá em Portugal, e faz uma marcação alta. Quer dizer, são características dos estilos das seleções de cada país. Professor, você declarou anteriormente que, independente do resultado da Copa, talvez deixaria a seleção, né? Ainda existe esse pensamento? Podemos torcer para o senhor ficar? Ou de repente, uma Europa? Quer novos desafios, novos caminhos? Talvez deixaria, não. Definitivamente eu vou deixar. Porque esse é um processo de maturidade. Entendi. E que existem outros profissionais para seguir. E que esse agora é um legado que foi dado, me permite agora desenvolver um ciclo inteiro de trabalho. Mas também que existem outros desafios, e aqui também um local, não sou dono e não me apego ao cargo, quero fazer o melhor trabalho possível, mas também com maturidade. E para deixar um legado aqui para os outros profissionais que possam vir, também desenvolver um bom trabalho. Legal. Florianópolis tem uma ligação com alguns jogadores que andaram no seu radar, no radar da seleção. Um deles, Roberto Firmino, do Figueirense, e 2 que foram formados ali pelo Avaí, o Gabriel, zagueiro, e o Rafinha, atacante. Como é que eles estão na tua lista aí? Assim como um legado e importante, com diversas equipes, eu trago a Chapecoense com o trabalho do Gilmar, na ascensão do Gilmar Dalpozo, extraordinário. O Felipe Luiz, que é um jogador que teve na Copa do Mundo com um nível pessoal e profissional
vai ser técnico, no Pará vai ser técnico, pela grande capacidade, pela capacidade de estudar, também associado à sua integridade moral. Firmino com Tomás, integrante da comissão técnica, obrigado Vini, que cresceu pra caramba. Essa é uma das referências nossas de evolução de 2018 para 2022. Legal. Então, nós temos aí uma série, o Firmino retomando o seu melhor processo, se consolidando o Gabriel Magalhães num processo evolutivo, e o Rafinha mais ainda numa grande surpresa para mim particularmente, e que essa prospecção por parte da comissão técnica que trouxe o Rafinha, não fui eu que analisei o Rafinha, eles que descobriram. Foi eles que buscaram e trouxeram, e aí a partir daí toda uma evolução do próprio atleta. O número de 26 jogadores era um desejo seu também, né, de convocar 26. Mas não era partícipe dos outros técnicos. Os outros técnicos não queriam, não. Eu senti quando nós nos reunimos na Copa do Mundo que havia restrições a isso. E foi colocado legal. Democraticamente foi colocado de 23 a 26. Que os profissionais que escolham. Para mim, interessante, porque há uma geração nova surgindo e consegue mesclar alguns atletas mais experientes com alguns atletas mais jovens. Legal. Copa do Mundo no final do ano, uma Copa do Mundo diferente, jogadores da Europa vão chegar um pouco mais no auge, temporada deles começando agora, o nosso jogador, o jogador que atua no Brasil, chega um pouco depois. Não é tanto problema porque a grande maioria dos atletas estão atuando fora, né? E eu vou pegar uma observação que o Ancelotti fez ontem, e dizer ele assim, no retorno, ele falando em relação ao Real Madrid, disse, o cuidado que eu vou ter no retorno do Mundial vai ser na parte mental. E eu digo assim, sim, esse aspecto ele é fundamental, porque primeiro se joga futebol com a cabeça, o teu corpo vai reagir ao teu estímulo. Então, os atletas europeus eles vão estar menos pressionados, porque não vão estar nas finais das grandes competições. Isso é um fator importante. Assim como o aspecto físico, em melhores condições na sua teoria. Diferentemente dos nacionais, onde tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental a exigência vai estar muito forte. Consequentemente, o desgaste também. Professor, ainda existe aquele entendimento que o atleta europeu, ele conhece mais de tática, é mais disciplinado que o atleta brasileiro, ou isso está mudando? Está mudando e é um pouquinho do complexo de vira-lata. Né? Nós temos grandes profissionais aqui. Se nós pegarmos na América do Sul, os últimos 5 campeões mundiais, eles são todos técnicos brasileiros. Me corrija se eu esteja errado. Vamos pegar a seleção, o último título, Filipão, anteriormente, título por seleção, Parreira, os 2 da seleção. Por clubes, eu no Corinthians, 2012, o último título, Abel no Internacional, campeão mundial, 2008, 2006, e Paulo Autuori, 2005. Então, se tu pegar, em termos sul-americanos, nós temos 5 representantes importantes que te trazem esse componente. Hoje nós temos a CBF Academy, onde tu pode aperfeiçoar atletas, ex-atletas que têm a experiência, e a experiência ela é importante, com o estudo, para analisar, para passar para quem está nos assistindo, aquilo que verdadeiramente acontece, e não o jogo imaginário. O jogo tático é um jogo real, é um jogo que dá para enxergar. Então, essas evoluções, elas acontecem cada vez mais. E o atleta hoje, nessa nova geração, nessa geração Z, ele quer saber o porquê o não daqui e por que o sim daqui. Por que o melhor? Por que aqui, com esse comportamento, eu vou ser melhor? Isso compete a nós, inclusive, em trazendo uma geração de jovens na comissão técnica, onde essa capacidade da linguagem da geração Z, ela possa ser também mais aperfeiçoada, mais desenvolvida. Legal. O professor Tite foi a favor da realização daquele jogo adiado com a Argentina, né? Mas parece que não vai acontecer. Por que a vontade de enfrentar os irmãos? Primeiro porque é correto, é justo, né? O que teve de e é o legal, e tu tem que fazer as coisas que elas são justas, que elas são corretas no âmbito, eu estou falando no âmbito do esporte. Estou falando no âmbito da seleção brasileira. Nós fizemos tudo o correto e ficamos em campo. O que houve uma série de intervenientes muito grande.
E aí ela entra no processo jurídico, ela entra no processo institucional, ela entra no processo dos países, aí ela tem uma abrangência muito grande. E aí o porquê de não acontecer o jogo, ele tem esse fator técnico, mas tem esses outros componentes, que às vezes simplificar demais é exagero. Essa análise desse jogo, ela tem que ser bem ampla, porque ela tem uma série de intervenientes. No aspecto técnico, eu já diria assim, ó, se fosse 14ª rodada, que legal! Ou 13ª, que eu acho que foi. Mas agora, a 18ª, eu corri o risco de ter um atleta expulso, ou a Argentina expulsa, e não jogar o primeiro jogo da Copa, que prejuízo técnico isso traz? Então, tu vê o quanto ela é contextual, essa análise. Deveria acontecer? Sim. Com a 13ª rodada e logo depois, sim. Agora uma série de aspectos. Tá certo. Gente, o Brasil vai repetir o técnico, né? Rússia, Catar com o técnico Tite. A pressão vem aumentando ou agora está estabilizada em cima do técnico da seleção? A pressão era sempre a mesma na busca da excelência. E outro dia, conversando com o Vinícius, a gente estava fazendo um retrospecto. Nas últimas 13 Copas do Mundo, é o 5º ciclo que vai ser completo. Normalmente se interrompe no meio das eliminatórias, cai o técnico, assume o outro. E nós vamos estar tendo a oportunidade de fazer, assim, foi conosco na outra Copa. A gente assumiu na metade de um trabalho. Agora nós estamos tendo a oportunidade de fazer um ciclo completo. Marcelo, eu acredito numa real avaliação quando há um ciclo completo de trabalho com início, meio e fim. Eu acredito numa evolução de equipe. Todas as equipes onde eu trabalhei, onde a possibilidade maior de sucesso aconteceu quando houve essa continuidade do trabalho. Tomara que agora também tenha. Top 3 das seleções aí do mundo. Brasil, as outras duas? É bom. Brasil, França. E aí a gente começa, não dá para deixar fora uma reformulação de Alemanha e Inglaterra, não dá para deixar fora uma Bélgica que fica com uma qualidade técnica extraordinária, a Argentina que vem fazendo uma grande campanha também, por aí. O que o professor sente mais falta de fazer, que não consegue fazer agora com todos os compromissos de um técnico de uma seleção do porte do Brasil? Sabe, Marcelo, que eu consigo me doutrinar, me organizar em relação a isso? Não tem saída em demasia. Os caras falam assim, quem não me conhece fala assim, pá, vamos almoçar junto. Esse cara começa a rir, você não conhece o Tite. O Tite não vai, eu vou ficar em casa, vou ficar vivendo o meu trabalho, vou fazendo essa interação com vocês, porque é da minha função passar para o público aquilo que é o nosso trabalho. E eu digo assim que informação verdadeira é a melhor prevenção. Vocês têm que fazer uma análise do trabalho, mas têm que conhecer o trabalho. Nós temos que ter a responsabilidade de passar para o público esse trabalho e a partir daí façam exerça a sua opinião. Então eu elenco esses aspectos importantes agora para ficar voltado a eles e ficar em paz. Claro que eu tenho o meu livro, claro que eu tenho as minhas orações, claro que eu tenho a minha espiritualidade. E claro que eu tenho o meu café que me acompanha também, quando o chimarrão não está juntos também. Professor, para a gente terminar, recentemente você e o Kleber apareceram lá em Santa Catarina, em Florianópolis, mais precisamente na Grande Florianópolis, com um videozinho, mandando um alô para o Luiz Carlos Cruz, técnico do Guarani de Palhoça. Isso repercutiu muito lá na região, né? O Guarani acabou não conseguindo a classificação, enfrentou o Criciúma em 2 jogos, acabou perdendo, o Criciúma avançou, mas é um amigo do futebol? Nós temos em comum o Cruz, sim, é um grande profissional, uma pessoa que tem um carinho e um coração extraordinário, os seus pais, por vezes também. Nós temos grandes amigos, tu citaste alguns, eu citei de Chapecó. Eu enfrentei a equipe do Xaxim, Xanxerê, quando eu vinha com Caxias, enfrentava as equipes dali. Então, tem toda, Marcílio Dias, tem toda uma história da minha formação também, enquanto atleta, que eu trago como legado. E desses amigos todos, pode estar que a gente vai, de alguma forma, vai querer estar representando bem Santa Catarina. Eu tenho a minha nora, que é catarinense também, então... Os netinhos, 2, a coisa mais linda, 2 fumacinha também. Então, de poder, de alguma forma, poder estar representando com orgulho. Não sei se com toda a competência que mereceria Santa Catarina, mas com a lisura e com a correção, isso pode ter certeza, Marcelo. Legal demais, resenha muito boa conversar contigo, Tite. Obrigado e boa sorte aí para todos vocês. Obrigado. Lá no Catar. Bom trabalho para nós, a gente se vê lá.